Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, momento com Deus. E nesta noite, no devocional de hoje, iremos meditar sobre o tema julgar ao próximo. Vamos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 6. Vamos falar sobre o julgamento ao próximo. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, versículo 1, do versículo 1 ao 6 diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim: Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O que é julgamento? Julgamento é se sentir superior, ter opiniões contrárias a outra pessoa, olhar, julgar pelas aparências dos outros. O que causa o julgar? Orgulho, insegurança. Muitos julgam o outro por orgulho ou muitas vezes por insegurança, ciúme, imaturidade. Quais são, para que você saiba o que tem levado você a julgar os outros? Muitas vezes, pessoas por imaturidade têm julgado a outros. E o ciúme, e também o ciúme, quando há ciúme, insegurança, isso acontece também. O julgamento causa conflito, discórdia. O julgamento leva muitos a se isolar por serem julgadas, apontadas por outros. O julgamento leva a fofoca, mexerico e falar de forma negativa da outra pessoa. Por que julgar é destrutivo? Porque isso causa destruição. Entenda bem, quando julgamos os outros, podemos, através dessa nossa atitude, destruir a outra pessoa. Destruir a outra pessoa, muitas vezes espiritualmente, levar uma pessoa a enfraquecer, a se afastar da presença de Deus. O julgamento destrói
a união no meio de um povo, no meio em uma igreja, porque a igreja somos nós. O julgamento ele é destrutivo, destruindo a união no meio do povo de Deus. O julgamento cria paredes que impedem o agir, o trabalhar do Senhor. Qual a cura para o julgamento? É não julgar, para que não sejamos julgados. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. As intenções dos corações serão manifestas pelo próprio Senhor Jesus. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, porque de Deus ninguém pode se esconder, de Deus ninguém pode escapar, ninguém pode fugir. Então, por isso que o Senhor diz bem claro em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, porque o único que poderá julgar será o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Quem é juiz é unicamente Deus, e Ele é um juiz justo. Ele julgará a cada um. Ele julgará a todos. E também Ele tem reservada a coroa da justiça, que no último dia, no dia em que Ele julgar, Ele dará a cada um segundo suas obras. Não somente a um, mas também a todos os que o amam, os que amam a sua vinda. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, portanto você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ninguém poderá escapar do dia em que todos teremos que comparecer ao tribunal de Deus para sermos julgados por Deus. Cada um será julgado segundo seus atos, segundo suas obras, e Deus julgará. Isso não cabe a nós julgarmos ao nosso próximo. Não cabe a nós apontarmos os erros dos nossos semelhantes. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Antes de lermos esse versículo, eu gostaria de falar acerca de quando alguém tem o costume de apontar o outro, apontar o defeito, a falha do outro, se esquecendo que ele também é falho, tem defeitos, porque somos todos seres humanos, cheios de falhas e defeitos. O único que é perfeito é o Senhor Jesus. E Ele fala em sua palavra para olharmos para Ele, para que não venhamos cair. Porque se olharmos para o nosso próximo, que é cheio de falhas, cheio de defeitos, como cada um de nós somos, iremos cair. Mas se olharmos para o Senhor Jesus, que é perfeito, nós não iremos cair, porque estaremos sempre firmados no Senhor. Quantos têm olhado para a falha do seu próximo e têm caído por olhar para a falha
do seu irmão, se esquecendo que o ser humano é cheio de falhas. Se nós olharmos para Cristo, nada irá nos derrubar. Mas se nós seguiremos o exemplo dele, que é fiel, que é verdadeiro. Mas se você ficar olhando para o seu próximo, que é seu semelhante, você vai ver falhas. Da mesma forma, se ele olhar para você, ele verá falhas, porque somos seres humanos, somos imperfeitos. O único perfeito é o Senhor. E ele diz em sua palavra em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós não somos Deus, por isso não cabe a nós fazermos julgamentos. Não podemos apontar o outro, a falha do outro, porque quando nós apontamos a falha do outro, outras pessoas também acabam apontando nossas falhas, porque nós somos falhos, porque somos imperfeitos. Não fiquemos olhando para a falha do outro. Se você ficar olhando, buscando falha na outra pessoa, o erro da outra pessoa, isso irá fazer você cair. A palavra de Deus diz bem claro que nós não somos Deus para fazer julgamentos. Cabe a Deus julgar cada um de nós. Tenha o propósito de resistir a qualquer atitude de superioridade. Quando nós buscamos crescer no entendimento do amor e da graça de Deus, nós procuramos sempre estarmos na presença de Deus e preocupamos com a nossa vida, olhamos para nós mesmos, nos preocupando com a nossa vida espiritual. Não temos tempo de ficarmos preocupados com a vida da outra pessoa, apontando o defeito da outra pessoa. Não teremos tempo de ficar buscando falhas nas outras pessoas. Se nós olharmos para dentro de nós e entendermos que somos cheios de falhas, nós jamais iremos apontar as falhas, os defeitos dos outros. É como um espelho. Se nós olharmos para nós mesmos, diante de um espelho, vamos dizer um exemplo, como um espelho espiritual, se nós olharmos para nós veremos as nossas falhas, nossos erros, iremos entender que precisamos mudar, que somos cheios de falhas, de erros, de defeitos, e nos preocupando com a nossa vida espiritual, que um dia teremos que prestar contas a Deus de tudo. Nós não teremos tempo de ficar apontando os erros, as falhas do nosso próximo, buscando o erro nos outros. Muitos ficam buscando o erro nos outros, ficam buscando a falha no outro, ficam procurando falha em outras pessoas. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz bem claro em sua palavra. No início nós meditamos sobre o que o Senhor diz na sua palavra no Evangelho de Mateus.
Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Muitas vezes o ser humano fica procurando a falha do outro, apontando o erro, a falha do outro, fica criticando, reparando no defeito do outro e não se dá conta do defeito, do seu próprio defeito, da sua própria falha, que muitas vezes é maior do que a falha do seu próximo, de quem ele está criticando, em quem ele está procurando defeitos. Porque a maior falha é deixar de olhar para o próprio erro e apontar o erro dos outros. Só de apontar o erro dos outros estamos cometendo o maior erro, a maior falha, apontando o erro do nosso próximo, do nosso semelhante. Mas se nós olharmos para nós mesmos, ao invés de ficar olhando, buscando erro nas outras pessoas, e procurarmos consertar naquilo que estamos errado, mudar naquilo que estamos falhando, porque nós somos falhos, cheios de defeitos, cheios de erros. Somos seres humanos, somos imperfeitos, mas o maior erro não é a falha que nós temos, porque esse erro que nós cometemos, se estamos em falhas, se pedirmos a Deus perdão, Ele está pronto a nos perdoar. Mas o maior erro é apontar, se esquecer que também tem falhas e apontar o erro do nosso semelhante. Buscar o erro, a falha das pessoas e ficarmos apontando. Só de fazer isso estamos cometendo a maior falha, o maior erro, apontando o defeito do nosso próximo. Por isso que o Senhor Jesus diz, porque nós deixamos, Ele diz para nós não ficarmos apontando o erro do nosso semelhante, porque Ele estava dizendo, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e acaba não se dando conta na viga que está no seu. Qual é o maior? Logicamente, a viga. Então, quando nós apontamos o erro em nosso semelhante, o erro do nosso semelhante, buscamos a falha dos outros, nós deixamos de olhar para nós, de reconhecermos que somos cheios de falhas. E o Senhor Jesus, Ele falou sobre isso. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O Senhor, Ele diz claramente para nós não julgarmos e também não ficarmos apontando o erro e as falhas dos outros, mas para olharmos para nós mesmos, olharmos para nós mesmos e nós nos consertarmos dos nossos erros, das nossas falhas, ao invés de ficar apontando, criticando, julgando o outro, dizendo que o outro está pecando.
Só de dizer que a outra pessoa está pecando, nós já estamos cometendo o maior pecado do que aquela outra pessoa. Não importa o erro que aquela pessoa esteja cometendo, Deus é quem irá julgá-la. Ela terá que prestar contas a Deus, e disso ela não vai poder escapar. E quando nós apontamos o erro da outra pessoa, julgamos a outra pessoa, nós também seremos julgados. É o Senhor quem diz, não sou eu, mas é o Senhor na sua palavra. Ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados também. A medida que usarem, também será usada para vos medir. Se nós julgarmos, seremos julgados. Quando apontamos o erro, a falha do outro, somos apontados também. Quando nós erguemos o nosso dedo e apontamos a falha do nosso próximo, estamos apontando 1 para o nosso próximo e 4 para nós. Quando nós deixamos de olhar para dentro de nós e ficamos olhando para a falha do outro, isso nos impede de crescermos espiritualmente, impede de reconhecermos que somos falhos, errados e que precisamos, da mesma forma que o outro precisa se consertar, nós precisamos também. Quando você julga, você será também julgado. Seja aí no seu lar, no meio da sua família, seja na vizinhança, no trabalho, na igreja, onde quer que seja. Se você tem julgado o outro, você também está sendo julgado. À medida que você está usando contra o outro, também será usada para te medir. Quando você julga o outro, o julgamento vem para você também. E quantas vezes você está aí apontando a falha, as falhas, os erros dos outros, se esquecendo dos seus erros, se esquecendo de olhar para dentro de você. O Espírito de Deus está falando hoje conosco para meditarmos sobre isso, o julgamento ao próximo. O próximo não é só aquele que está lá dentro da igreja, aquele que está lá fora, é dentro do nosso lar também, na nossa família também. Glórias a Deus. O próximo, glórias a Deus, essa pessoa que está aí ao seu lado, está aí com você. O Senhor, quando Ele fala próximo, é você que muitas vezes julga o seu marido, você que julga a sua esposa, muitas vezes aponta os erros, as falhas dela, aponta dizendo que ela está errada, mas esquece primeiro de olhar primeiro para dentro de você e entender, reconhecer que você também é falho e estará sendo mais falho ainda por estar apontando o erro da sua esposa ou do seu esposo. Você também que muitas vezes aponta o erro, não só aí dentro do seu lar, um apontando o erro do outro. Glórias a Deus, aleluia. Quantos que têm o costume só de apontar, só de olhar para a falha do outro. Quando o outro faz alguma coisa, você aponta e critica o outro, dizendo que ele falhou, que ele é errado, mas esquece de olhar para as suas falhas, para os seus erros. Só sabe julgar, mas quando você julga, você está sendo julgado. Quantas vezes na igreja você julga o seu semelhante, ao invés de olhar para dentro de você, primeiro para o seu erro, ao invés de ficar olhando para o erro, para a falha do outro. O único que pode nos julgar é Deus. E Ele está dizendo na sua palavra que todos nós teremos que comparecer diante dele para sermos julgados. Ele é o justo juiz
que irá julgar a cada um de nós. E o Senhor não se agrada quando você fica apontando a falha do seu semelhante. O Senhor não se agrada quando você, ao invés de olhar para você, olhar e reconhecer que você é falho, que precisa mudar, enquanto você fica apontando a falha do seu semelhante, você se esquece de consertar em seus erros e falhas, naquilo que você sabe que está errado. E quantas vezes você até se esquece que você também é cheio de falhas. Não é só aquele seu semelhante que é cheio de falhas, mas você também. E você comete um pecado maior, um erro maior, ao apontar o defeito do outro, se esquecendo do seu próprio defeito. Vamos, nesta noite, buscarmos a Deus através da oração, nesse nosso devocional diário. É o devocional diário, Momento com Deus. E para você que está entrando agora, o tema da nossa meditação de hoje é o julgamento ao próximo. Não julguem para que não sejais julgados. E também o Senhor está falando sobre, muitas vezes, apontarmos, repararmos no cisco, ele diz na sua palavra no Evangelho de Mateus. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando uma viga está no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não julguem para que não sejais julgados. E em Romanos capítulo 14, versículo 10, portanto, você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos teremos um dia que comparecer diante do tribunal de Deus. E ele, o justo juiz, só ele pode nos julgar. Vamos agora buscar a face do Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, ó Espírito Santo de Deus, vem, Espírito de Deus, fazer em nós uma grande obra, nos transformar através do teu poder. E vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar, primeiro, ó Espírito de Deus, a olharmos para nós mesmos e não ficarmos, ó Deus, olhando, criticando os erros, as falhas dos outros, apontando os outros. Não ficarmos, ó Deus, procurando falhas em nosso semelhante, mas sim que primeiro possamos olhar para dentro de nós, ó Deus, reconhecendo nossos erros e falhas, nossas imperfeições. Ó Espírito de Deus, faça com que nós possamos olhar o Espírito de Deus para nós, porque se assim fizermos, não teremos tempo de ficarmos criticando o nosso semelhante ou apontando seus erros e falhas. Ó Deus, porque quando nós, o Senhor está dizendo, quando apontamos o erro do outro, olhamos para a falha do outro, estamos cometendo um pecado maior do que aquela pessoa. Porque só de olharmos e criticarmos pela falha da outra pessoa, o erro cometido pela outra pessoa, ó Deus, já estamos cometendo grande pecado. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar a entendermos isso. Quantos que não entendem isso, só julgam o seu semelhante. Ó Deus, não entendem que quando estão julgando, estão sendo julgados também. Outros que só apontam, procuram erros e falhas nos outros e esquecem de suas próprias falhas. É no lar, no meio da família,
só apontam erros e falhas dos outros, só acham que os outros erraram e que ele não está errado, que ela não está errada, mas que a falha é do outro, não reconhece que é falho, cheio de erros. É também, meu Deus, no trabalho, na igreja, em todos os lugares, na vizinhança. Ó Deus Santo, Deus de poder, ó Espírito Santo, que o Senhor venha fazer uma grande obra. Faça cada um de nós, ó Deus, primeiro, Senhor meu Deus, nos consertarmos dos nossos erros e falhas, olharmos para nós, para a nossa vida espiritual, buscarmos mudança em Ti, Espírito de Deus, buscarmos em Ti a mudança, ó Espírito Santo, porque o Senhor transforma, o Senhor convence do pecado, e não ficarmos buscando, ó Deus, o erro nos outros, a falha nos outros, apontando os outros, criticando os outros, ó Deus, porque quando fazemos assim, quando julgamos, somos julgados na mesma medida. E quando também, ó Deus, olhamos para a falha dos outros, esquecendo de olhar para nós, estamos cometendo um pecado maior do que o outro. Ó Espírito de Deus, venha trabalhar em nossa vida e em nosso coração. Venha trabalhar, Espírito Santo de Deus, para que possamos deixar de lado os julgamentos, porque o julgamento pertence unicamente ao Senhor. E para que possamos parar de ficar olhando para a falha do outro, mas sim olharmos para as nossas falhas, para os nossos erros, procurarmos, Senhor meu Deus, mudar naquilo que precisamos mudar. Porque se olharmos para nós, não teremos tempo de ficarmos buscando a falha, o erro em outras pessoas. Ficarmos, ó Deus, observando as falhas de outras pessoas. Se nós primeiro olharmos para dentro de nós, Espírito de Deus, venha realizar a obra, a transformação em nós, ó Deus, através do Teu grande poder. É o que te peço, Senhor, e agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. É o momento que nós tiramos, reservamos para termos um particular com Deus. O devocional é o momento de meditação na palavra de Deus, reflexão. É o momento de refletirmos mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, de ouvirmos Deus falar conosco e depois falarmos com Ele através da oração. É o momento de refletir e é uma reflexão para a nossa vida espiritual. É um momento de meditarmos na palavra, não lermos como se estivéssemos lendo um livro qualquer, mas sim é a palavra de Deus e precisamos nela meditar. E o devocional é um momento de meditação, reflexão na presença do Senhor, reflexão para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Continue acompanhando essa live, é devocional diário, Momento com Deus, nessa página aí do Facebook que você está agora acompanhando, pela qual você está acompanhando a transmissão, e também aí pelo YouTube. O devocional é pelo YouTube também. Logo mais, às 3 da madrugada, estarei no grande clamor da madrugada. É clamor de bênção, clamor de vitória. Estaremos tirando alguns minutos do nosso descanso para buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Convido vocês, logo mais às 3 da madrugada, vamos nos unir em oração, em um grande clamor, também pedindo ao Senhor, porque é a campanha,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos juntos pedir a Deus, vamos juntos clamar a Deus. Às 3 da madrugada, espero vocês na live, o grande clamor da madrugada. Peço que compartilhem com amigos, parentes, nos grupos que vocês fazem parte. Você que ainda não é um seguidor dessa página, torne um seguidor dessa página. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo canal do YouTube, deixe o seu like, clique aí no sino de notificação para que você seja notificado acerca das lives e vídeos que são postados. E também não saia daí sem se inscrever neste canal. Se inscreva aí nesse canal, que Deus te abençoe. Se você deseja receber oração, deixe o seu nome, o nome da sua família e o nome da cidade de onde você reside. Deixe o nome da sua cidade. Estarei no nome do Senhor Jesus me comprometendo diante de Deus de orar por você. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.